Meu nome é Felipe, esta é uma live devocional onde eu trago uma leitura bíblica, mas eu gosto de começar com uma oração. Então você que está me assistindo, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta live. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em João 11. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para a explicação dessa passagem. Amém. Então vamos lá. Morte do amigo Lázaro. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer: Senhor, eis que aquele que amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim está indo lá outra vez? Jesus lhe respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até ele para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Para que vosso bem, estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Obrigado por quem está curtindo a live. Se fizer sentido, compartilhem nos grupos da igreja, onde fazer sentido para você. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muito dentre os judeus tinham vindo ao grupo de mulheres que procuravam confrontar Maria e Marta pela morte do irmão. Assim Maria ouviu que Jesus estava a caminho e saiu ao seu encontro. Mas Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará.
Jesus então assegurou-se: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Esse é um dos eu sou de Jesus que tem no Evangelho de João. E é uma promessa de Jesus para todo que crer nele. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus, que devia vir ao mundo. Jesus vence a morte. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, que lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontra. Os judeus que estavam com Maria em casa e as consolaram, vendo que ela se levantou apressadamente, saiu, seguiram, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e declarou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que viriam com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu. Jesus perguntou-lhes Jesus: onde o colocastes? E eles indicaram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Aqui tem uma expressão que mostra a humanidade de Jesus. Muita gente esquece, mas Jesus é completamente Deus e completamente homem. Obrigado pelas 855 curtidas. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas algum deles questionou: não poderia este homem que abriu os olhos dos cegos ter evitado que seu amigo morresse? Jesus ressuscita seu amigo. Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhes Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou-se a Jesus: eu não te falei que, se credes, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem estava morto. O homem morto estava deitado. Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou graças porque me ouvistes. E sei que sempre me ouves. Mas disse por causa de multidão que está o céu ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e a mão atados com a faixa de linho, e o rosto envolvido com um pano. E Jesus orientou-os: retirai a faixa dele e deixe-o seguir. A trama para matar Jesus. Assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creiam nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e o informaram de tudo o que Jesus havia feito. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus
convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram: o que podemos fazer? Pois este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditam nele, e então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Entretanto, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse-lhe: vos falai do que não compreendes, nem considerais que é de vosso interesse que morra um só homem pelo povo, e não pereça toda a nação. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andavam espalhados pelo mundo. Então aqui é o que Paulo fala lá em suas cartas. É só um povo, não existe mais diferença entre judeu e gentil. Todos nós somos filhos de Deus, independente da origem. Assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Por isso, ele já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém, a fim de participarem das cerimônias de purificação antes da Páscoa. Então procuraram Jesus e comentavam com os outros dentro do templo: que pensais, virá ele à festa? Por outro lado, o chefe dos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, a fim que pudessem prendê-lo. E aqui terminamos o capítulo 11 de João. Agradeço a todos que entraram. Logo menos essa live estará disponível no YouTube. E amanhã, provavelmente às 7 ou às 8, eu volto com mais uma live de leitura bíblica. Agradeço a participação de todos e até amanhã.